notícia, uma matéria que saiu no portal Metrópolis, hoje, dia 30 de maio, que nos entristece profundamente. É claro que diariamente nós nos deparamos com notícias, com matérias de jornais que nos causam tristeza. Mas esta aqui nos toca especialmente. Ela é assinada pelo Carlos Ridlewski e a matéria tem por título: Nunca tantos idosos tiveram dívidas tão grandes. Nunca tantos idosos tiveram dívidas tão grandes. Agora ele inicia a matéria e eu quero acompanhá-la aqui e comentá-la com vocês. Abre aspas, nos últimos 4 anos a inadimplência entre idosos aumentou numa velocidade surpreendente no Brasil. Ela cresceu 33% entre as pessoas com mais de 60 anos, na comparação entre abril de 2023 com o mesmo mês de 2019. Fecha aspas. Esse recorte histórico é importante porque ele nos dá conta daquele ex-governo que tivemos, e graças a Deus e ao voto do povo brasileiro. Mas ele não começou ali. Ele começa um pouquinho atrás, um pouquinho antes, com aquilo que nós chamamos de golpe de 2016. A deposição da presidente Dilma e o governo, isso nós chamamos aqui no nosso canal de golpista, do Michel Temer, implementou algumas contrarreformas que nos conduziram a estas políticas todas que tivemos do Estado brasileiro desmontado e de uma baixa qualidade de vida. Mas isso não começa em 2019, quando assumiu Jair Messias Bolsonaro a presidência da República. Começou antes. Mas o governo Bolsonaro Guedes é uma continuidade do governo Temer, do ponto de vista, sobretudo, da economia, desta economia neoliberal. Então, nós tivemos um decréscimo da Seguridade Social, do amparo social, do cuidado social, em todos os sentidos. Nós assistimos, eu disse, repito, a um desmonte do Estado brasileiro. Então, isso nos conduziu o quê? A um endividamento gigantesco, olha, 1/3 das pessoas acima de 60 anos. Veja, esse ritmo de endividamento dos idosos, segundo a matéria, supera a elevação de todas as outras faixas etárias. A turma de 41 a 60 anos, a turma de 26 a 40 anos. Então, este crescimento de 1/3 no endividamento e na inadimplência é maior na casa de mais de 60 anos do que nas outras faixas etárias. Agora veja uma outra surpresa. Abre aspas. O valor médio da dívida das pessoas mais velhas é de R$ 4.360. Olha só, R$ 4.360. É o valor da dívida, o valor médio, né, da dívida dessas pessoas. Isso quer dizer que tem pessoas que devem menos. E claro, tem pessoas que devem mais. Mas a média é muito baixa. É muito baixa. E é ruim, porque você sabe que essas pessoas, elas têm um cuidado muito grande com o nome, com o crédito, com a vida. E no momento em que a pessoa tem realmente condições de viver, mesmo a despeito de todas as limitações, de aproveitar a vida, de realizar alguns sonhos, ela tem sua preocupação tomada de uma forma desmedida pela sobrevivência. Por isso que é tão importante que o presidente Lula cumpra mais uma promessa de campanha, que é o Desenrola Brasil. É aquele programa, aquele projeto para cuidar especialmente da parte endividada da população brasileira. Que você que acompanha o nosso canal, você sabe, ela vem crescendo também ano a ano. Então, tratar isso é importante. Mas eu quero continuar porque há informações aqui importantes também sobre a forma como nós nos comportamos nos últimos anos e esse segmento, essa faixa etária que é importante para a nossa sociedade. Porque um dos aspectos que a sociedade se apresenta, se mostra, as suas prioridades, é como ela cuida das crianças, da educação, da saúde e dos idosos. O meio ambiente, tá? Meio ambiente e dos idosos. Isso é importante,
porque mostra quais são as preocupações reais dessa sociedade. Agora veja, há um primeiro aspecto aqui delicado que esses idosos tiveram que enfrentar, que foi a pandemia. Muitos aposentados e pensionistas recorreram a empréstimos consignados para ajudar a família. Então isso ajudou no processo de endividamento das nossas famílias, especialmente das pessoas acima de 60 anos. Segundo aspecto, eu quero chamar a atenção aqui daquilo que eu tenho levantado nessa conversa com vocês. Quais são as maiores dívidas das pessoas idosas? Olha, as contas básicas, água, luz e gás. Depois, elas apresentam 39,7%, quase 40%. Depois vem bancos e cartões, 26,7%. E na sequência, financeiras e leasing, 9,2%. Aí vem o varejo, 8,2%, e as telecomunicações, 6,6%. Aí vem o segundo aspecto. Os idosos tiveram uma parte da renda muito comprometida, perderam renda, perdem inclusive nesse modelo novo que nós temos agora da reforma da Previdência. Por isso que nós podemos e precisamos discutir essas coisas socialmente. E a partir dessa realidade, daquilo que os idosos consomem, das condições em que eles vivem, daquilo que eles realmente precisam para a sobrevivência. Remédios, por exemplo, assistência à saúde, por exemplo. Mas dá conta de uma realidade social que é importante. E esse é o terceiro aspecto que eu quero levantar aqui dessa segunda parte da nossa conversa. Os primeiros nós já levantamos, tá? Que é a inadimplência e endividamento dos idosos e o valor médio que isso representa. Agora nós estamos passando para os aspectos da segunda parte, que são o seguinte: essas pessoas, além de terem visto o salário encolher, a aposentadoria, viram também a inflação subir. Ou seja, eles perdem dos dois lados, nas duas pontas. E há um outro aspecto aqui que agrava essa situação, que eles precisaram entrar com mais para ajudar na família, na sobrevivência da família. Há um número significativo de brasileiros e brasileiras que depende dos idosos, da pensão dos idosos, da aposentadoria dos idosos. Isso é uma realidade social da qual eu e você não podemos fugir. A sociedade brasileira precisa encarar isso e encarar de frente. Eu levantei vários aspectos aqui na nossa conversa a partir de uma matéria que saiu no portal Metrópolis. Mas o que você acha? O que você pensa? Quais são as possibilidades e saídas? Eu coloquei uma delas, tá? Que é a questão do programa Desenrola Brasil. Mas eu também tenho pensado muito em rever a reforma da Previdência. É que muita gente ficou de fora. E muita gente que custa muito aos cofres públicos. E muita gente, mas muita gente mesmo, que depende de pouquíssimo para sobreviver, foi ainda mais penalizado com a reforma da Previdência. Fique conosco. Inscreva-se no canal, curta esse vídeo se você assim o desejar e participe também do nosso clube de membros.